Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Eu sou a Daniela, estou aqui com o João, que vai ajudar a gente hoje a falar dos relatórios, entender os gráficos e tudo mais. Antes, eu quero avisar vocês que eu também estou recebendo as perguntas, então vocês podem mandar as perguntas ao vivo. Eu estou aqui com o celular para ir dando uma olhadinha, a gente vai colocando as perguntas aqui ao vivo para o João, tá bom? Só para a gente explicar também, antes da gente começar, o nosso relatório que a gente está apresentando aqui para vocês é com os dados nacionais, tá bom, pessoal? Vocês terão outras informações conforme a customização, enfim, acesso que vocês têm e tudo mais. João, prazer enorme estar aqui com você. O João é do time de pesquisa, não sei se todo mundo já conhece ele, né? Mas enfim, ele é quem é o responsável por esse relatório e quem vai ajudar a gente a interpretar ele hoje, tá bom? Bom dia, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Maravilha. João, queria que você falasse um pouquinho com relação ao acesso, né? As pessoas têm, conforme o acesso que vocês têm, tem algumas diferenças, né? Isso, exatamente. Se vocês ainda não estão com esse relatório foi publicado em junho. Você pode entrar no site da Consulta Salarial, fazer o login e na área de estudos, de acordo com a sua empresa, você vai ter acesso lá ao relatório, sempre o nacional, tem para todo mundo, e depois a região e o segmento de acordo com o seu acesso, tá? Então, se você é de uma empresa de autopeças, você vai encontrar lá esse estudo na versão autopeças. Se você está na região de Campinas, por exemplo, vai ter lá uma versão desse estudo para a região de Campinas. Então, a gente vai usar o nacional aqui para atender todo mundo, mas você tem acesso ao específico depois do seu segmento, da sua região, onde você pode consultar as mesmas análises com os números de cada relatório, tá? Maravilha. Pessoal, então agora para a gente começar a dar uma olhadinha aqui no relatório, né, já começar a interpretar esses gráficos, o primeiro que a gente preparou aqui é com relação ao perfil de mercado, né? Então, dentro da nossa base, tudo que a gente tem aqui, eu queria que o João comentasse, então, essas questões aqui por segmento, capital e tudo mais. João. Perfeito. Aqui a gente está demonstrando para vocês qual que é a composição do nosso mercado nacional. Quando a gente diz aqui mercado nacional, são todas as empresas que fazem parte hoje da consulta salarial. Então, a gente está falando de mais de 1.300 empresas aí que participaram dessa análise, tá? Elas estão distribuídas conforme esses gráficos. O primeiro gráfico demonstra qual que é a composição por segmento. Então, a gente vê que a maior parte dessas empresas é do segmento de autopeças, por exemplo. Aí a gente tem na sequência ali agronegócio, bens de consumo, químicos, assim por diante. Se a gente dividir essas empresas por origem do capital, a gente vai ver que a maior parte delas, 42%, são de capital nacional. A gente tem também empresas de capital europeu, América do Norte, assim por diante. E na sequência a gente vai ter essa mesma distribuição por número de funcionários. Então a gente vê que esse mercado é bastante heterogêneo, ele representa de forma bem representativa assim mesmo o mercado nacional. Maravilha. João, dando sequência aqui nas nossas análises, agora para a gente falar um pouquinho sobre as possíveis modalidades, né, de prática de incentivo de curto prazo, né? Basicamente, a gente tem duas formas, né, João, de fazer isso, que é PLR e bônus. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente quando é que a empresa utiliza o PLR e quando é que ela pode utilizar o bônus. Perfeito. Nós dividimos aqui os programas em dois grupos, né, os de PLR e os de bônus. Basicamente, nós consideramos como PLR todos aqueles que são abrangidos pela Lei 10.101. Então, se é um programa de PPR, PL, PR, todos esses a gente considerou dentro dessa categoria de PLR, tá? Que são os programas que têm a tributação reduzida. Então, nos programas de bônus, a gente já considerou aqueles que são desenhados pela própria empresa e, embora tenha mais liberdade, a empresa consegue desenhar o programa com as regras que ela quiser, só que nesse caso incide todos os tributos, os encargos trabalhistas e previdenciários, né? Então a gente separou basicamente entre esses dois grupos para fazer as análises aqui. Então, para cada análise, em geral, a gente vai analisar dentre as empresas que praticam PLR, como que funciona, entre as que praticam bônus, como que funciona, para cada caso, quando que se aplica um bônus, quando que se aplica o PLR. Maravilha. A gente também vai entender lá na frente que conforme os níveis, essa prática muda um pouquinho. Exatamente. Até agora aqui no próximo gráfico, para a gente também demonstrar como é que fica essa questão dos níveis, né? Como é que fica a PLR bônus frente aos níveis de mercado. João, comenta um pouquinho esse resultado para a gente. Isso. Aqui a gente avaliou qual que é a modalidade aplicada para cada nível, porque a gente identificou aí que conforme o nível varia, as empresas também optam por diferentes programas, né? Perfeito. Por que isso acontece? Os programas de PLR, para serem enquadrados
dentro lá da lei, eles precisam ser negociados com representante sindical, com grupo de colaboradores. Então, a empresa tem um pouco menos aí de liberdade para definir os critérios do programa. Perfeito. Então, muitas vezes, como esse programa não consegue ser muito estratégico, atender todos os indicadores que a empresa gostaria, ela precisa praticar também um programa de bônus, onde ela vai conseguir estabelecer essas regras. Nesse caso, a empresa vai garantir ali para os administrativos, para os operacionais, aquele programa que foi negociado com o sindicato, ou pelo qual a convenção da qual ela faz parte, e daí para os executivos, para o grupo ali de gerentes, normalmente essa empresa aplica também essa questão do bônus, um programa de bônus, onde ela consegue estabelecer de forma mais estratégica os critérios e indicadores. Perfeito. É bem isso que fica bem claro aqui nesse gráfico, né? Então, para os alta gerência, diretores, a prática do bônus é bem maior do que de PLR, e nos operacionais e tudo mais, PLR maior. Perfeito. Maravilha, João. Agora aqui nesse nosso próximo slide, a gente vai entender um pouquinho dessas modalidades do PLR, né? Porque tem o PLR que é mais de uma questão sindical, que é o que você também já explicou aqui pra gente, ou empresas que conseguem fazer um programa de PLR próprio, né? Então, a gente também captou essa informação, né, João? Comenta um pouquinho pra gente esse resultado. Perfeito. Mesmo dentro dos programas de PLR, a gente tem uma divisão das empresas que seguem um programa de convenção. Então, a convenção do meu setor estabelece que eu tenho que pagar X reais para todos os funcionários. Perfeito. A empresa pode seguir isso, ou se ela tiver interesse, ela pode negociar um programa próprio. Ela faz um desenho, desde que ela garanta aquele mínimo que tem estabelecido na convenção, ela pode definir alguns critérios, outros pagamentos, indicadores para fazer um programa que atenda às necessidades daquela empresa. Então, a gente vê aí que a maior parte desses programas, 67%, são dessa categoria. São programas que a empresa criou para atender os critérios que ela considera importantes. Perfeito. E tem também uma porcentagem de 33% que segue o que está estabelecido para a categoria. Maravilha. Agora, para a gente passar aqui nos próximos, né, a gente vai falar um pouquinho da questão da composição do ICP, né, que ela tanto pode ser dentro de um valor fixo ou de múltiplos de salário, né, João? A gente também captou essa informação. Comenta para a gente esse resultado aqui. Perfeito. Aqui a gente tem uma divisão entre os programas que estabelecem um valor fixo. No exemplo que a gente tem aqui, por exemplo, R$5.000 para todos os funcionários. Perfeito. Normalmente os sindicatos gostam muito desse tipo de programa, né? Então a gente vê que esses programas de convenção normalmente são dessa categoria. Para as empresas, normalmente a opção é de trabalhar com múltiplos de salário. Então eu vou estabelecer valores que vão variar conforme o salário do colaborador. Então, por exemplo, no exemplo que a gente tem aqui, 1,25 salários. Quando a gente está falando de programas de multinacionais, esses programas que são internacionais, se a empresa opta por não criar um programa para o Brasil, mas seguir uma regra que ela já estabelece de forma corporativa, normalmente esse múltiplo salarial ele é com base no salário anual. Então a gente tem um outro exemplo ali, 10% do salário anual. Geralmente essas regras vêm de diretrizes globais, assim, exatamente. Perfeito, empresas globais, né? Maravilha. Agora a seguir a gente vai mostrar essa mesma informação já num formato de gráfico, né? Esse mix de composição. Isso, a gente analisou aqui entre os programas que a gente identificou aí nas empresas que a gente consultou, a porcentagem das empresas que trabalham com valor fixo, múltiplo do salário, ou um mais o outro. Tem alguns programas que prevêem um fixo mais um múltiplo de salário, né? A gente vê que para os programas de PLR, o valor fixo aparece mais. A gente tem uma porcentagem maior ali de empresas que trabalham com valor fixo. Já nos programas de bônus, quase que a totalidade ali, a gente está falando de múltiplos de salário. Perfeito. Maravilha. Bom, na sequência aqui, a gente vai entender, então, como é que fica essa composição, né, do valor de ICP, entender esses múltiplos de salário, como é que funciona. João, comenta pra gente agora aqui esse próximo gráfico. Perfeito. Aqui a gente está dizendo o seguinte, quando eu partir com um múltiplo de salário, vamos supor que eu pago um salário para cada colaborador, né? A gente quis entender aqui se adicionais, comissão, se eles fazem parte dessa apuração de um salário, ou se é só o salário nominal mesmo. A gente vai ver aqui que algumas empresas, 14%, consideram a comissão nessa conta,
Os outros adicionais dos cargos ou os adicionais individuais, em geral, aí, mais de 90% não consideram, tá? Então, para a maioria dos casos, grande maioria dos casos, é só o salário nominal mesmo que entra nessa conta do múltiplo. Perfeito, maravilha. Agora, para a gente falar um pouquinho sobre a periodicidade dos pagamentos, né, João? Aqui a gente está trazendo esse gráfico com relação à quantidade de parcelas. A gente sabe que às vezes pode parcelar esse pagamento, né? E aí a gente também captou essa informação. Comenta para a gente aqui, João, como é que fica esse comportamento? Perfeito. Aqui a gente estava analisando o seguinte: em quantas parcelas os programas são pagos e em quais meses esse pagamento ocorre, né? Uhum. Então a gente pode ver aí no primeiro gráfico, que é do PLR, que é bem equilibrado entre uma ou duas parcelas. Normalmente, quando a gente fala de duas parcelas, são empresas que antecipam uma parte do valor no meio do ano e depois que apuram os resultados, fazem o pagamento do valor final nos primeiros meses do ano seguinte, né? Então, por exemplo, esses valores que a gente apurou esse ano, 2018, eles são referentes aos resultados que foram atingidos em 2017. A maior parte das empresas fizeram pagamento ali entre janeiro e março, né? Até abril ainda é bastante representativo. Isso significa que as empresas fecharam os resultados em dezembro, fizeram as apurações ali em janeiro, entre janeiro e fevereiro, e fizeram esses pagamentos em março e abril. Em julho, a gente vê ali também um número um pouquinho maior, são esses pagamentos de antecipação, né? As empresas que anteciparam uma parte do valor. Já os programas de bônus, em geral, eles têm só uma parcela, né? A maioria das empresas não antecipa o programa de bônus. Ele tende a ter critérios individuais, indicadores financeiros, então é interessante fechar mesmo todos os resultados antes de fazer o pagamento. Aí a gente já vê que está bastante concentrado ali também no começo do ano e sem antecipação. Perfeito, maravilha. João, quero aproveitar para colocar uma pergunta aqui, tá? Que chegou do Fernando Rosseto. Fernando, obrigada pela sua participação. Foi até, acho que, um slide anterior que ele colocou aqui a pergunta. Ele está dizendo assim, João, até no slide que a gente falou sobre bônus e PLR, por nível, eu gostaria de saber o percentual das empresas que aplicam o PLR só para alguns níveis e o bônus para outros níveis. Porque eu tenho entendimento que deveria ser todos os níveis quando negociamos o PLR, né? Então ele tem essa dúvida se pode ter mixar também essa questão, né? Ótima dúvida, Fernando. Obrigado pela pergunta. O que acontece? O programa de PLR ele pode atender todos. E seria interessante que fosse dessa forma, né? Porque tem um incentivo fiscal. O que acontece é que muitas vezes o sindicato não aceita os critérios que a empresa quer estabelecer. Então, se o seu sindicato é mais flexível, consegue negociar de igual para igual, aí fazer uma negociação coerente, dá para você desenhar um programa com indicadores legais, com metas e múltiplos de salário para todos os níveis. Então, um programa coerente, que atenda de forma interessante, né, para a empresa e para os colaboradores, e enquadrar ele para ter um incentivo fiscal. Se você consegue fazer um programa de PLR desse jeito, ele pode atender todos os níveis. O que acontece é que muitas vezes o sindicato tem uma atuação muito forte no sentido de trabalhar com valor fixo, ou de não ter indicadores individuais, indicadores financeiros, que é, por exemplo, só absenteísmo, alguma coisa desse tipo, proporcionalidade. E aí fica difícil utilizar esse programa, ele não é muito estratégico, né? Então as empresas garantem esse programa para o grupo ali dos operacionais, administrativos, mas acaba tendo que criar um programa de bônus, ter que pagar lá todos os encargos para conseguir definir os critérios que são interessantes para ela, pegar as metas, desdobrar isso em metas individuais, metas coletivas. Para que se torne um programa atrativo, né, João? Exatamente. Perfeito. Então, desde que possível, trabalhe só com PLR, monte um programa interessante, tenta negociar isso com o sindicato. Se você conseguir, ótimo, pratica isso para todos os níveis. Se não for possível, aí pratica o PLR, né, que o sindicato negociou com os níveis em que eles exigem, né, e para os gerentes, para os diretores, monta um outro programa com os critérios estratégicos, né, para a empresa.
Maravilha. Fernando, esclarecido. Qualquer outra questão pode mandar aqui pra gente, tá bom? Agora, João, vamos falar um pouquinho com a questão dos principais indicadores, né? A gente sabe que para essas práticas o mercado pratica alguns indicadores também dentro de PLR bônus. A gente colocou um gráfico aqui para vocês. Eu queria que você comentasse isso pra gente. Perfeito. Bom, aqui a gente está analisando o peso dos indicadores, né? O peso dos principais indicadores. É lógico que os indicadores variam de empresa para empresa. Cada empresa utiliza critérios que são interessantes específicos para o negócio dele. Né? Então a gente criou grupos aqui. A gente criou grupos dos indicadores financeiros. Então pode ser que a empresa utilize margem, lucro líquido, EBITDA, todos esses indicadores financeiros nós agrupamos aí dentro dessa categoria. Também criamos uma outra categoria para os indicadores de eficiência, produtividade, que também vão variar de acordo com o segmento. Cada empresa cria, né, uma regra própria. E a gente vê ali que, para a PLR, esses são os principais indicadores. A gente tem ali índices de eficiência e resultados financeiros. A maior parte dos programas são compostos dessa forma. Já quando a gente fala de bônus, as metas individuais, elas passam a ter um peso interessante. 24% dos pagamentos de bônus são baseados em metas individuais. Tá? Então, os indicadores financeiros eles passam a ter um peso maior ainda. Então, basicamente, os programas de bônus aí são compostos de metas individuais e indicadores financeiros. Perfeito. Maravilha. Agora aqui a gente vai comentar um pouquinho com relação a essa apuração, né, do incentivo de curto prazo. Perfeito. Bom, aqui a gente avaliou se na visão do RH, de quem respondeu a pesquisa para a gente, né, os programas foram alterados, né? Se teve algum ajuste em relação ao ano anterior. A gente vai ver aqui que a grande maioria dos programas não teve nenhuma alteração. Perfeito. 91% das empresas não mexeram no programa, só 9% fizeram alguma alteração, e depois no gráfico de baixo a gente avalia. Entre essas que fizeram alguma alteração, qual o tipo de alteração, né? A gente vê que a maioria das que alteraram fizeram ajuste no peso dos indicadores. Perfeito. E uma considerável também, 48%, alteraram os indicadores. Maravilha, João. Esse percentual é bem alto, né, de empresas que não reviram nada, né? Como é que isso acontece nos outros anos, João? Costuma ser assim, esse percentual tão alto, 91%, né? Quase toda a massa aí que não revisa. Tem uma ideia de como é que acontece esse comportamento nos anos anteriores? Infelizmente, costuma ser bastante alto esse índice de empresas que não mexem no programa anualmente, né? Mas a gente recomendaria que sim, que esse programa fosse revisto todo ano, pelo menos esse ajuste no peso dos indicadores, algum ajuste fino em um indicador que a apuração identificou algum problema. É muito comum que a gente estabeleça um critério que no momento ali de definição das metas parecia interessante, mas que depois quando vai apurar, identifica que a correlação daquilo com o resultado da empresa não foi legal, que o atingimento daquele indicador não levou ao atingimento das metas da empresa. Então seria muito importante rever todo ano esse programa, pelo menos confirmar que todos os indicadores são coerentes, que o programa está funcionando bem. É lógico que não vale a pena reestruturar o programa inteiro todo ano. Primeiro, porque daria muito trabalho. Segundo, porque é muito importante que os colaboradores entendam as regras, entendam os critérios e consigam ver um link aí entre a atuação deles e o resultado que foi divulgado, né? Então, mudar todo o programa exigiria uma comunicação depois disso muito interessante, muito bem feita, né, com os colaboradores. Então, é difícil, a gente entende que não dá para acontecer todo ano, mas pelo menos um ajuste a gente recomendaria que fosse feito sim todo ano. Infelizmente, hoje só 9% das empresas têm trabalhado dessa forma. Né? Maravilha. Pessoal, tem mais uma pergunta aqui agora, que é do Bruno Fernandes. Também tem a ver com alguns gráficos que a gente passou antes, mas acho também interessante sua pergunta, Bruno. João, quando a gente mostrou lá aqueles 33% do PLR sindical, tem um segmento que alavanca essa forma mais do que os outros? Uma boa pergunta, né? Boa pergunta. A gente vai ver aí que tem alguns segmentos que têm sindicatos mais atuantes, tradicionais,
tem um poder de negociação grande. Então, a gente está falando principalmente de autoindústria e autopeças. Esses são segmentos que têm sindicatos mais muito pesados, mais atuantes, muito né? fortes, principalmente em algumas regiões, né? A gente vai ver em Salvador, em Curitiba, no ABC. Esses sindicatos são muito fortes, tendem a ser bastante rigorosos aí com os critérios, não aceitar muito bem programas com critérios estratégicos, metas individuais. Perfeito. Então acontece sim. A gente até vai, a seguir, a gente vai, na sequência, Bruno, a gente vai mostrar alguns slides que realmente vai demonstrar exatamente isso, né? Como que essa atuação sindical impacta mesmo no mercado. A gente vai esclarecer um pouquinho mais sobre isso. Obrigada pela pergunta, E tá? tem a ver também com a pergunta do Fernando, porque daí nesses grupos de empresas acaba tendo que ocorrer um pagamento de bônus para os executivos, porque os critérios tendem a ser muito simples. E não vai atender esses níveis, não né? Não dá para atender, não dá para a gente colocar metas de múltiplos de salário e definir só com base em absenteísmo. Maravilha. Então tá bom. Pessoal, obrigada pelas perguntas, pode continuar mandando, tá bom? Agora aqui na nossa próxima análise, né, como é que ficou a apuração do último ano frente ao que o RH havia orçado, ou ele tinha de expectativa, né, João? Então aqui a gente também está trazendo essa informação. Perfeito. Aqui a gente está vendo a relação da percepção que o RH tem em relação ao último resultado, né, frente à expectativa. Então, a grande maioria dos programas, em torno ali de 60%, atingiu as expectativas do RH, tá? Aí o grupo que não atingiu, ficou abaixo ou acima, está bem distribuído ali, está muito próximo o grupo de empresas que ficou abaixo e o grupo de empresas que ficou acima. Perfeito. Aí a gente vai ver uma variação grande quando a gente olhar os relatórios por segmento. Tem segmentos que ficaram muito abaixo aí da expectativa, outros surpreenderam, mas no nacional, de forma geral, a maioria dos programas ficou dentro da expectativa do RH. Está bem próximo, né? Maravilha. Pessoal, agora dando sequência aqui, a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe aqui sobre esses valores apurados, né, João? Aqui a gente trouxe aqui os múltiplos de salário no pago e o target, né? Comenta isso pra gente, João. Perfeito. Aqui a gente está analisando as principais análises aí do estudo, onde a gente vai falar dos valores mesmo, né? O que a gente encontrou de prática no mercado. A gente vai ver aí que no caso do target, os valores estão variando entre 4 e 1 e 4 salários, né? Sendo que para os diretores ficou em média de 4,26 salários. Perfeito. E para os administrativos 1,34. Então, esse foi o que a gente encontrou no mercado nacional. Depois, no relatório de vocês específico, vocês vão ver como que isso variou de região, de segmento. Mas, na média, foi isso que a gente encontrou. Já no pago, a gente vê ali que para os administrativos ficou praticamente 30% ali abaixo do target, né? Um salário. E para os diretores em torno de 3 salários, né? Então, foi uma variação entre 1 e 3 salários no pago, 1,3 e 4,2 salários no target. Tá. Ô, João, até olhando aqui esses resultados, né, a gente consegue ver aqui, né, que o pagamento maior os operacionais pagou mais do que o administrativo, né? Comenta um pouquinho pra gente esse resultado. Perfeito. Muito bem observado, Dani. Aí é comum acontecer isso. Por que acontece isso? Como a gente viu anteriormente, tem vários programas que estabelecem um valor fixo, né? Então, por exemplo que a gente utilizou, R$5.000. Como o salário dos administrativos tende a ser maior do que o dos operacionais, esses R$5.000 muitas vezes representam menos múltiplos de salário do que representa para o operacional. Então, por exemplo, se o meu salário é R$1.000 e eu ganho 5.000, eu recebi 5 salários. Sim. Agora, se o meu salário é 2.500 e eu recebi os mesmos 5.000, eu recebi 2 salários. Representatividade, então, representativamente, né? esses programas atendem de forma melhor o operacional, né? Eles são mais agressivos para o operacional do que para os administrativos. E isso reflete aí nessa análise. Maravilha, perfeito. Bom, dando sequência aqui, agora a gente vai dar uma olhadinha no atingido versus o target, né, João? Como é que ficou esses percentuais aí? Perfeito. Aqui a gente vê que para o mercado nacional ficou bem alinhado. Tanto os diretores como os operacionais não teve muita variação. Os operacionais tendem a ter um pagamento um pouquinho maior ali, um
atingimento, né, mais próximo do target, porque os critérios tendem a ser mais simples, né? Então a gente vê que ficou variando entre 70% e 79% esse atingimento, que para um ano, né, que a gente atravessou aí, né? Em crise, não foi tão ruim, né? Os pagamentos foram... e ficou bem homogêneo, né? Na casa dos 70 aí, né? Exatamente. Depois nos relatórios por segmento tem uma vai variação variar maior, um pouquinho mais. Mas aqui no nacional está bem alinhado. Maravilha. Perfeito. Agora, para a gente ver aqui um pouquinho, considerando as empresas que pagaram esse valor fixo, né? Que foi aquela prática que o João explicou aqui para a gente também, como é que ficou, né? Esse resultado? Perfeito. Aqui a gente está considerando só as empresas que pagaram valor fixo. Em média foi pago em 4.400 e o target era 4.600. Então aqui a gente vê o que a gente havia mencionado, né? Que esses programas de valor fixo tendem a ter critérios muito simples, com pouca variação. Então o atingimento ficou acima aí do que a gente observou na média geral dos programas. Né? Em geral, esses programas têm regras de proporcionalidade, de absenteísmo, mas não tem critérios com metas individuais. Mais difíceis de serem alcançados, né, João? Então, o atingimento ficou muito mais próximo ali do target do que a gente vê na média dos programas. Perfeito, maravilha. Na sequência aqui, a gente vai ver um pouquinho do histórico, né, João? Como é que isso ficou ao longo dos anos, principalmente em anos de crise que a gente atravessou e tudo mais. Perfeito. Aqui a gente está vendo uma análise que vai mostrar aí para vocês, desde 2015 até 2018, como que estão esses pagamentos. Cada linha é um nível, tá? Então a gente tem nesse gráfico que está na tela agora, os diretores e a alta gerência. A gente vê ali que a variação caiu mais, os pagamentos foram menores no ano de 2016. E depois a gente teve ali uma leve recuperação até agora de 2018. Os pagamentos ficando em torno aí de 3,12 salários. Né? Bom, esse ano a recuperação era esperada, né, um pouquinho mais, mas a gente teve uma série de problemas aí econômicos que afetaram o resultado das empresas. Então, embora esses pagamentos tenham sido melhores do que foram lá para os resultados de 2016, ainda estão aquém bem discreto ainda, né, essa mudança. Vamos seguir aqui para o próximo slide. Agora a gente vai vendo esses relatórios aqui, esses gráficos que a gente está demonstrando, são por níveis, né, João? Então, o que a gente viu anterior era dos diretores, alta gerência. Na sequência aqui a gente está vendo gerentes e coordenadores. Eu vou passando aqui, a gente vai parar nos operacionais, tá, pessoal? Depois a gente tem os administrativos e operacionais. O comportamento não muda muito. Opa, peraí, vamos voltar aqui um... Aqui, ó, administrativos operacionais. João, comenta aqui pra gente esse comportamento, né? Ficou mais próximo ainda do que nos outros níveis, né, João? A gente vê uma variação maior lá para os diretores. Aí tem a ver com aquele gráfico que a gente mostrou logo no começo, onde os indicadores financeiros têm um peso maior para os programas de bônus, para a diretoria, do que tem nos programas para o público operacional. Então, a gente vê que essas variações econômicas, o resultado, o andamento da economia no país, ele interfere mais nos programas da diretoria, da alta gerência, do que aqui nos programas do operacional. É lógico que muitos programas para o operacional também prevêem critérios financeiros, né? Mas eles não têm um impacto tão grande como eles têm lá no pagamento dos executivos. Perfeito. Então, aqui a gente vê uma mudança... Quase não muda, né? Bem estável. Se manteve, né? Se manteve. E bastante similar, aí, tanto para os administrativos como para os operacionais. Perfeito, maravilha. Bom, na sequência aqui a gente vai falar um pouquinho sobre alguns mercados adicionais. A gente antecipou, explicou aqui para vocês que o que a gente está demonstrando é um mercado nacional, mas aqui no próximo gráfico, próximo slide aqui, a gente vai entender esses múltiplos de salário dentro das regiões, né, e dentro de alguns segmentos, né, João? Isso, perfeito. Aqui a gente está dando uma olhada de forma mais geral em alguns números que vocês vão encontrar nos seus relatórios específicos, tá? Então, o que a gente identifica aqui, por exemplo? Que existem variações grandes entre os segmentos. A gente está falando aqui dos resultados do mercado nacional. Perfeito. Mas se a gente olha aqui, por exemplo,
os valores que foram praticados por segmento para o mercado agro em relação a autopeças, fica claro aí que a diferença é grande, né? Foram 2,87 salários para os executivos do mercado autopeças e 4,12 no mercado agro, né? Então, isso reflete o que a gente viu nos resultados do setor de forma geral. Perfeito. O setor de autopeças, autoindústria, é um setor que está sofrendo um grande impacto aí da crise. Já o agronegócio, pelo contrário, foi o que teve um ano melhor, teve um ano melhor, foi o que deu um pouco aí de sustentação para a economia do país. Perfeito. Isso está refletido aqui nos valores que a gente apurou de bônus, de pagamento de bônus aí para os diretores. Perfeito. Então, lembrando, como o João acabou de falar, aqui a gente está vendo esse gráfico também, a gente vai demonstrar aqui para vocês por níveis, esse aqui é dos diretores, tá? Na sequência, a gente está vendo alta gerência, não muda muito, né, João? Isso, aqui o que a gente está dizendo é o seguinte, não sei se está claro para todo mundo, mas os gráficos em verde são as variações por região, o gráfico em azul são as variações por segmento, e a linha vermelha é a média nacional. Então, os valores que estão abaixo da linha vermelha são os mercados e segmentos que ficaram abaixo da média nacional. Perfeito. E os que estão acima da linha, os segmentos que tiveram pagamentos acima da média nacional. Maravilha, perfeito. Então, resultado da alta gerência, na sequência aqui a gente está vendo gerentes, né? Isso fica um pouquinho mais discreto, esses comportamentos, né? Mais próximos. E aí, à medida que a gente vai caminhando, ó, aqui já de coordenadores também, vai ficando mais próximo ainda de um mercado nacional, né, João? Isso. Administrativos e aqui os operacionais, que volta a tendenciar alguma outra questão aqui, né, João? Comente isso aqui pra gente. Perfeito. Bom, a gente viu lá no gráfico dos diretores que o agronegócio tinha sido o responsável pelos maiores pagamentos e o setor de autopeças eram os menores pagamentos. Isso aí. Né? Quando a gente olha aqui no operacional, deixa eu chegar aqui, acontece exatamente o contrário. A gente vai ver que o mercado de autopeças foi o que mais pagou. Então, a gente vê que para o público operacional, a questão da negociação sindical tem um peso muito maior. Então, tende a ocorrer aqui o seguinte, tem a ver com a pergunta do Fernando lá no começo. Os sindicatos com atuação mais forte, com maior peso de negociação, tendem a conseguir negociar múltiplos ou valores mais interessantes para o operacional. Então, a gente vê aqui autopeças pagando quase 2 salários para o público operacional, mesmo estando numa crise. Né? O setor estando em crise, não está correndo pagamento lá de bônus muito agressivo para os diretores, só que para o público operacional é o setor que mais paga. Aí, se a gente colocar autoindústria também, tende a ter pagamentos bastante elevados. Maravilha, fica muito clara essa questão da força sindical, né? Não temos dúvidas disso. Aí no gráfico de cima ali por região, a gente vê também o que a gente tinha falado, regiões onde os sindicatos têm uma atuação mais forte, Salvador, Curitiba, ali liderando também os pagamentos para o operacional. Maravilha. Bom, pessoal, aqui a gente está encerrando as análises dos gráficos que a gente fez aqui para vocês. Na sequência, a gente está colocando um material de apoio, porque dentro desse relatório, né, João, tem uma série de siglas ou algumas palavras e a gente preferiu colocar aqui uma explicação, um glossário disso tudo, né, João? Isso, aqui vocês podem consultar os conceitos, né, do que a gente considera em cada um dos termos que a gente utiliza aí no relatório. Se você for montar uma apresentação, por exemplo, você pode consultar aí esses indicadores, né, esses termos, o que significa cada um deles. Caso fique alguma dúvida, alguma coisa que não está claro aí para vocês no relatório, também pode ficar à vontade para entrar em contato com o consultor. Isso aí, até porque como a gente mostrou o mercado nacional, de repente você que tem acesso do teu segmento, a tua região e ficou alguma outra dúvida, o time de pesquisa, o João e mais uma turma lá, está à disposição para vocês, enfim, ligarem e continuarem a tirarem as suas dúvidas. Se ficou alguma outra questão que a gente não respondeu também, na sequência, a gente também prepara um material com essas respostas, né, João? Com certeza. Pessoal, então, quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigada novamente, tá? E aí a gente vai mantendo vocês atualizados aí com os próximos temas dos próximos webinars, tá bom? Obrigada. Obrigado, pessoal. Espero que tenha esclarecido aí todas as dúvidas. Mas, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Até mais. Um abraço.